Senhor, o Senhor colocou isso no meu coração e eu vou conseguir. Eu sei que essa pressão vem do Senhor para o meu bem, para que eu consiga romper, para que eu vá para um outro estágio, para que eu consiga mais maturidade, para que eu consiga uma nova visão, um novo proceder diante da vida e diante do santo. Oi, gente. Hoje iremos falar sobre o poder da pressão na nossa vida. Pressão é uma coisa que a gente não gosta muito, né? Mas ela existe por um propósito de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o poder que ela traz sobre as nossas vidas, né? Todos nós, né, escrevi aqui, de tempos em tempos fazemos descobertas de algo que poderia nos levar adiante, algo que nos proporcionaria condições de darmos um salto à frente, né? É quando Deus chega, e aí, filho, vamos crescer, vamos ir para um outro estágio, vamos alcançar mais algumas coisas do que você tem alcançado até agora, né? Imagina com essa descoberta, opa, eu queria isso, o Senhor falou ao meu coração, surge em nosso caminho algo que chamamos de pressão, né? É aquele negócio que parece que não permite que nós andemos mais para frente, né? Na pressão, na verdade, somos testados na nossa habilidade de adaptação, ou seja, na nossa capacidade de resiliência, e somos desafiados a adquirir a habilidade de manter o propósito enquanto nos adaptamos aos novos métodos e procedimentos. Cada tipo de pressão exige-se um tipo de resposta. Ou seja, somos desafiados a adquirir habilidades novas, porque aquela situação para adquirirmos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, para adquirirmos mais crescimento, mais sabedoria, seja o que você tem colocado diante do Senhor, essa pressão ela vem para que nós sejamos treinados na resiliência. Para que nós sejamos treinados na habilidade de muitas vezes mudar o caminho. Poxa, se isso não dá, eu acho que isso pode dar certo, eu acho que aquilo pode dar certo, deixa eu tentar. Ou seja, como eu escrevi aqui, nos adaptarmos aos nossos novos métodos e procedimentos, né? A nossa resiliência começa a surgir, a resiliência às dificuldades de adquirir aquilo que nós fomos que o Senhor colocou no nosso coração, a resiliência de falar, não, eu vou conseguir, eu vou arranjar um novo jeito, eu vou arranjar uma nova habilidade e não vou desistir deste propósito, né? Isso é muito importante. Existe uma relação íntima entre pressão e poder. A pressão canalizada é direcionada, a pressão canalizada ela é extremamente poderosa. Podemos dizer que o poder ele é proporcional à pressão. Quanto mais você se adapta à pressão, quanto mais você resiste à pressão, quanto mais habilidades você consegue neste caminho, quanto mais visão você tem de como conseguir aquilo, dependendo, né? Como eu disse, a pressão exige um tipo de resposta e você vai respondendo àquela situação e vai caminhando e vai adquirindo. Você também, nessa proporção, você também vai adquirindo poder, né? Poder para quê? Para que você rompa. Deus quer que você rompa, Deus quer que nós rompemos com as situações, que nós consigamos caminhar. Se nós pararmos logo no primeiro embate, no primeiro travessão, o que vai ser de nós? Nós vamos sempre amassando, vamos ficar sempre amassando barro, vamos estar sempre naquela mesma situação e parece que a nossa vida não anda. Por quê? Porque na primeira pressão, quando o Senhor colocou algo no seu coração, você fala, não, eu vou, e surge a pressão, surge a dificuldade, você desiste, você nunca vai sair daí, você sempre vai estar no primeiro degrau. Como eu disse, cada situação, ela tem que ter uma resposta. E quanto mais você resiste à pressão, com novas habilidades, se adaptando, mais resiliência, é aí que existe a conquista.
A palavra diz que o reino de Deus se toma à força. Né? Não fique parado, não desista por causa da primeira pressão. Essa pressão foi colocada por Deus na sua vida para que você cresça. Né? Por isso que existe uma relação íntima entre pressão e poder. Deus vai te dar poder diante dele. Né? Se não compreendermos que em algumas situações o descanso não será imediato, nos desviaremos da experiência de transformar pressão em poder. Ou seja, a medida, como eu disse, a medida de poder é igual à medida de pressão. Muitas vezes você não quer, o Senhor colocou isso no meu coração, nossa, mas está tão difícil, eu acho que eu vou desistir. Mas não é assim que funciona. Porque, como eu digo assim, o descanso nunca será imediato, mas a conquista será muito mais gostosa. A conquista diante de Deus, de falar assim, Senhor, resisti, está aqui, o Senhor me abençoou, o Senhor colocou algo no meu coração e eu consegui. Hoje eu sou um outro homem, hoje eu sou uma outra mulher, hoje eu tenho uma nova visão da minha vida. É isso que o Senhor quer para você. Nossa, Senhor, hoje eu consigo pensar de uma outra maneira, hoje eu tenho novas habilidades, hoje eu adquiri uma outra visão de situações. O descanso nunca será imediato, porque quanto menos descanso, mais habilidades e mais poder, e você irá é o caminho. Sem pressão, sem poder. Você só pode medir o seu nível de pressão, o seu nível de poder, pelo nível de pressão. E como eu disse, poder para quê? Para sejamos pessoas que rompam. Tá? Vitória ou fracasso é uma questão, como eu disse, de lidar com a pressão. E existem. Um é o poder de Deus para manifestações. E o outro é o poder de te levar a romper e avançar como pessoa. Muitas vezes nós precisamos do poder de Deus para uma manifestação. Né? Nós precisamos de uma manifestação de Deus em coisas que nós não conseguimos resolver. Nessa situação, nós precisamos do Senhor. Mas Deus nunca irá fazer por nós o que nós podemos fazer. Então, muitas vezes, ele vem com uma manifestação para que seja aberto um caminho, mas também, por quê? Porque ele viu que nós estamos andando, nós estamos resistindo à pressão. Né? E assim você vai romper como pessoa. Aprender a transformar pressão em poder é coisa de cristão maduro, de gente madura. Né? Não né? Romper é para cristão maduro. Né? Para aqueles que já conseguiram uma maturidade diante de Deus, vinda de outras pressões, vinda já de outros sonhos. Quando você decidir fechar a válvula, é só o começo de transformar a pressão em poder. Ou seja, Senhor, estou aqui, vou fechar esta válvula, porque eu vou receber esta pressão, mas eu vou romper. Vou romper com novas habilidades que eu sei que o Senhor vai me dar. Eu vou romper com uma nova visão da situação que eu sei que o Senhor vai me dar. Isso é romper. A profundidade, como eu escrevi aqui, mas fecha a válvula e vai para o altar de Deus. Senhor, eu estou nessa pressão, mas o Senhor colocou esse sonho no meu coração e eu vou conseguir. Senhor, o Senhor colocou isso no meu coração e eu vou conseguir. Eu sei que essa pressão vem do Senhor para o meu bem, para que eu consiga romper, para que eu vá para um outro estágio, para que eu consiga mais maturidade, para que eu consiga uma nova visão, um novo proceder diante da vida e diante do santo. A profundidade e maturidade só é manifestada através da pressão. Ela é crucial e fundamental. Com certeza, ela é uma pré-condição para as suas realizações. É aquilo que eu tenho falado desde o começo. A sua resiliência diante da pressão e não desistir daquilo que Deus colocou diante de você. Vamos conquistar, filho, vamos por esse caminho, vai, eu estou com você. É uma pré-condição para as suas realizações. E para transformar a pressão em poder, é necessário percorrer 4 passos. Crer em Deus, depender de Deus, confiar em Deus e descansar em Deus. Crer, depender, confiar e descansar. Guarde bem isso. Crer em Deus, depender de Deus, confiar em Deus e descansar em Deus. O que acontece
é que muitas vezes percorremos esses passos, mas parece que um descanso imediato não vem, como eu disse antes. Isso acontece porque o descanso só virá quando, preste bem atenção nisso, quando o propósito pelo qual Deus permitiu essa pressão cumpriu o seu objetivo até o fim. Aí virá o descanso. Ou seja, isso acontece, eu vou repetir isso, porque o descanso só virá quando o propósito pelo qual Deus permitiu essa pressão cumpriu o seu objetivo. Por isso que quando nós não resistimos à pressão e desistimos do sonho, parece que a nossa vida não anda, que a nossa vida é sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo marasmo. Por quê? Porque a pressão que Deus colocou na sua vida, ela não atingiu o objetivo pela qual ela foi colocada, né, na sua vida, nos seus sonhos, nas suas realizações. Por isso que eu falei que a pressão, o quanto você tem de poder, é o quanto você tem de pressão e o quanto ela influencia nas suas realizações. Então, se a pressão que Deus colocou na sua vida e você não resistiu a ela, é que ela não foi, o objetivo não foi realizado. Então parece que faz bexiga murcha. Poxa. Nesse processo de pressão, o alvo de Deus é manifestar a glória dele na sua vida. Como eu já disse, você terá uma nova visão, uma nova maturidade cristã. Porque ele não quer que você tenha, veja bem, ele não quer que você tenha qualquer experiência, mas quer te dar uma que irá transformar a sua vida, uma nova vida, um novo caminhar, uma nova visão, uma maturidade maior diante dele, diante da vida, diante das situações. Ele quer te levar a ouvir o Espírito Santo de uma maneira mais profunda, mais concreta. Isso só é possível quando você aprender a lidar com a pressão. Antes disso, toda vez que você desistir. A intenção de Deus também não é te inebriar, mas é te levar a ser alguém que rompe. É preciso que você aprenda que a pressão é algo de Deus. A pressão não é resistência maligna, a pressão é algo de Deus. Ele usa isso, ele usa a pressão. Óbvio que você está sentindo alguma coisa que pode ser uma coisa maligna, coloque diante de Deus. Se eu estou sentindo que isso não vem da sua parte. Isso é muito importante você prestar atenção, ouvir o Espírito Santo e colocar diante de Jesus. Senhor, e estou sentindo que isso não vem da sua parte. E entre em oração, eu quebro isso em nome de Jesus, eu rompo isso em nome de Jesus, eu desautorizo essa situação na minha vida. Mas preste bem atenção se isso não vem de Deus. Se você olhar a Bíblia, lá existem homens e mulheres que venceram quando aprenderam a lidar com a pressão. E é melhor que você também aprenda, porque ela virá sobre você até o dia que você for para o céu. Você vencendo ela ou não, ela virá sobre você. Deus irá colocar algo na sua situação que você sem desanimar porque você. O maior poder de Deus é o poder da ressurreição. E ele está liberado quando Deus te leva à morte, ou seja, quando você decidir morrer, quando no sentido de desistir de você mesmo e chegar, Senhor, não sou eu, é o Senhor. Eu coloco a minha dependência no Senhor, porque eu em mim não posso nada, Jesus. Eu só posso com o Senhor, através do Senhor e para o Senhor. Isso é muito importante. Esse poder de ressurreição não virá sobre a sua vida se você não desistir de você. Não é você, é Ele. Mas a pressão é você que tem que romper. Você rompendo esta pressão, você rompendo essas situações, o Senhor virá sobre você com o poder da ressurreição. Enquanto você continuar tentando, martelando, não, eu vou resolver, você foge do princípio da pressão. E ela vai sendo dispersa, que nem aquela bexiga que eu falei. Esvazia. Você está onde está por causa de um ordenamento divino. Você está nessa situação porque Deus permitiu que você estivesse, seja qual for ela, Deus permitiu. E espera que você responda da maneira correta.
como eu disse, a pressão de Deus. Nós já falamos bastante sobre isso, a pressão que vem da parte do Senhor. Ou se você sentir que é uma opressão maligna, você coloque isso diante de Deus também, né? O seu crescimento dependerá de como você lida com o ambiente ao redor, e a profundidade de sua vida é dada pela habilidade que você tem de lidar com as pressões. Ou seja, a gente tem falado sobre isso, como você lida com o ambiente ao redor e com as pessoas que estão ao redor também, né? Porque as pessoas muitas vezes são usadas, elas são acabam sendo muitas vezes pressão na nossa vida, e nós temos que resistir a isso, né? Seja qual for o tipo de pressão. Então, o ambiente que você vive são todas coisas que fazem parte, né? O nosso habitat faz parte, as pessoas convivendo fazem parte da nossa vida, e muitas vezes são elas que nós temos que existir, né? Ou seja, o crescimento dependerá de como você lida com o ambiente ao redor, e a profundidade de sua vida é dada pela habilidade que você tem de ser resiliente à pressão. Não tem como ter êxito sem passar por experiências assim, porque são elas que te levarão realmente a depender de Deus. Quando você chega numa posição de Senhor, não sou eu, aí de fato é a obra de Deus. Tá? Então, assim, não tem como a gente ter êxito, não tem como ter aquela... Ô Senhor, passei, sem você depender diretamente de Deus. Sem você ver que a pressão está indo, você rompando e colocando diante de Deus, confiando, como eu disse, aquelas 4 situações, confiando em Deus, dependendo de Deus, né? Os inimigos da circunstância são pedir para Deus remover o que foi dado por Ele e usar seus próprios meios, é o que nós temos falado. Revoltar-se contra pessoas. Olha o que aquele tem feito na minha vida. Não consigo por causa dele. Não é assim. E acomodar-se com as situações. Deixa eu comentar para ver como é que fica. Obviamente você não vai romper. Obviamente você não vai conquistar. Não pense que é por nada que Deus permitiu que você fosse pressionado. Mas é que Deus quer produzir o maior tipo de poder, como disse, da ressurreição. Precisamos nos tornar geradores espirituais, transformar a energia da pressão na energia do poder. Ou seja, geradores espirituais que venceram, que Deus colocou um sonho no coração, que foram resilientes, que adquiriram novas habilidades, nova profundidade em Deus, uma nova visão da vida. Nós aprendemos a transformar esse poder em voltar para aliviar suas questões e saindo de lá com fé. Perdão. Nós temos que adquirir o poder da ressurreição, né? Na verdade, o que eu queria dizer é o seguinte, me enganei aqui. Precisamos lutar geradores espirituais e transformar a energia da pressão na energia do poder. Aprenda a transformar essa pressão em poder, indo ao altar para aliviar as questões e saindo de lá com fé. Ou seja, você vai até o altar e fala, Senhor, preciso que o Senhor me ajude. É o Senhor que vai resolver. A minha dependência total do Senhor. O maior, vamos dizer o seguinte, o maior momento de pressão de Jesus foi no Getsemane. Mas olhe como Jesus entrou no Getsemane e olhe como Jesus saiu de lá. Ou seja, Jesus já saindo do Getsemane crucificado. Ele decidiu transformar aquela pressão, naquela hora, em poder. Por isso que nós precisamos tomar isso como exemplo. Jesus já saiu de lá resolvido. Para transformar a pressão em poder, basta você morrer completamente para as suas intenções e iniciativas e se achegar diante de Deus para descansar e confiar. Agora pense comigo. O que você tem feito com a pressão que Deus tem colocado na sua vida? O que você tem feito com a pressão que Deus tem colocado para que você vença, para que você rompa,
para que você adquira novas habilidades, uma visão maior, uma maturidade cristã maior, o que você tem feito? Não haverá glória na sua vida, a menos que você aprenda a lidar com a pressão. Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. E, se possível, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, às vezes, com as pessoas que estão necessitando de ouvir. Obrigado e até a próxima.